Muito bem, Netuno. Bom dia para você. Bom ter você aqui com a gente. Diz o seguinte, eu sempre te faço essa pergunta. Acordou hoje às 7 para ver esse Camarões e Sérvia ou deixou para depois também? Acordei. Antes de mais nada, bom dia, bom dia, Chão, um prazer falar contigo. Acordei, foi um jogo, embora parecia ser um jogo difícil, foi um jogo bom de se trabalhar, foi um jogo bastante interessante. A gente vai ter agora sim, esse Coreia e Gana, esse tem tudo para ser um jogo terrível para se fazer qualquer coisa no mercado. É um jogo para quem acordou cedo, tirar o sono atrasado agora, porque esse Coreia e Gana é um mato sem cachorro, hein? Esse é muito difícil. Muito difícil. A recomendação para esse jogo é talvez não fazer nada. Talvez seja o melhor caminho. Brasil e Sérvia. Brasil e Sérvia não. Brasil e Sérvia já foi. Brasil e Suíça. Brasil e Suíça. O que nós temos? Como é que você está olhando o mercado? Como é que o mercado está avaliando a seleção brasileira? 1,50. Justo, né? Brasil favorito, não pode ser muito diferente disso. Não temos o Neymar, que é o nosso principal jogador, mas a gente tem um ponto. O Brasil foi muito bem na primeira partida e a gente foi tão bem que a gente ficou na dúvida se o Brasil estava jogando tudo isso ou se a Sérvia que era tão ruim. Ah, a gente não conseguiu tirar essa conclusão vendo essa Sérvia e Camarões, porque a Sérvia é um time tecnicamente, embora tenha alguns valores bons ali, Mitrovic, o Vlahovic que não joga, não sei por que o cara não joga nesse time, mas enfim, mas metade do time da Sérvia talvez não consiga fazer 2 balãozinhos. Os caras são muito fracos tecnicamente, deu para ver isso contra o Camarões hoje. O Brasil talvez tenha se sobressaído pela fraqueza da Sérvia. A Suíça tende a ser um time mais organizado, não foi tão bem contra Camarões, mas tende a ser um time taticamente melhor, um time mais organizado. Mas 1,50 para o Brasil, a gente não pode ignorar totalmente o que foi o primeiro jogo e o que é a seleção brasileira. É uma entrada assim que eu vou a favor do Brasil, enquanto meu Olha o filho quer filhão um aí café. falando contigo aí. Tá te oferecendo o quê? Ofereceu café pro papai, é isso? Não, esse é o Traz ele café aí, dele. chama ele aí. Qual é o nome dele, Netuno? Ele Foi já embora, foi, foi embora. acordou agora que foi tomar o café dele. Mas é um jogo sim para se buscar algo a favor do Brasil nessa odd de 1,50. É isso que eu vou buscar nessa partida. Vou buscar algo a favor do Brasil. Não vou tentar inventar roda, tentar pegar alguma coisa a favor da Suíça. Não vejo que esse é o caminho. A Suíça deve estar um pouco assustada com o que foi o primeiro jogo do Brasil e provavelmente vão se fechar lá atrás. Empatezinho para a Suíça talvez é um excelente resultado e eu vou sim atrás de um gol do Brasil. Embora a gente tenha essa grande interrogação de como vai ser o Brasil sem o Neymar, né? Porque por mais que exista uma crítica quanto ao Neymar, cara, essas críticas quanto ao Neymar dentro de campo, elas são, do meu ponto de vista, elas são absurdas, porque o Neymar, mesmo quando ele não tem a bola, mesmo quando ele não faz a super jogada, ele é um cara que desequilibra totalmente a marcação do adversário. A gente viu isso quando o Neymar pegava a bola, não tem um jogador, dois, tem três em volta dele. Então ele dá liberdade para o Vinícius Júnior, ele dá liberdade para todo o resto do meio de campo. Nós não tendo o Neymar ali, é um time muito mais fácil de ser marcado a seleção brasileira. Então essa é a grande incógnita. Como é que o Tite vai fazer para desenrolar esse time sem Neymar e com menos espaço para os outros jogadores? Mas mesmo assim, eu vou atrás do Brasil nesse jogo. Agora, Netuno, a Suíça, a gente já falou aqui o cadeado, né, o ferrolho, e uma seleção brasileira que, embora a gente fale muito do futebol bonito, futebol com a essência do futebol brasileiro, o Brasil é muito consistente defensivamente. É um jogo para se fugir dos placares altos, de grande quantidade de gols? O que você avalia? Tem sido muito difícil trabalhar gols nessa Copa do Mundo, né? A gente tem se caracterizado por jogos com poucos gols, tirando ali os 3 primeiros dias da Copa, poucos gols no primeiro tempo, e no segundo tempo tende a abrir, até pela necessidade de resultado. É, Pré-live, falar sobre gols eu acho que é um equívoco. O mais interessante é deixar o jogo começar, ver como vai desenrolar nesse jogo do Brasil. O Brasil, eu acredito que vai jogar ofensivamente, não acredito que o Tite vai fazer qualquer coisa que não seja um time lá em cima da Suíça e observar como que a Suíça vai se portar nisso. A gente vê uma Suíça totalmente lá atrás, com um jogador só na frente, tentando dar uma de herói, os outros 9 preocupados em defender. É um jogo para botar os 2 pés atrás também, não se expor a favor de gols. Agora, se a gente vê uma Suíça tentando surpreender, buscando gol, atacando com 5, 6 jogadores, aí sim, aí é um jogo bem interessante para alguma coisa a favor de gols. Me agrada muito um over 1,5 para buscar 2 gols na partida, ali pelos 20, 30 minutos, essa odd vai estar próxima a 2. Essa seria uma entrada interessante para essa partida. Agora, O que, 4,5, 5,5, 6,5, eu ficaria de fora.
O que que você quando você fala em over, o que que é exatamente, Netuno? A gente tem 2, né, a gente tem o over e o under. O over é quando a gente quer mais gols, e o mercado é sempre dividido ao meio, né, o over 1,5, 2,5, 3,5 para não ter dúvida. Ou seja, se eu estou numa posição de over 2,5, eu perco dinheiro com 0, 1 ou 2 gols, e 3, 4, 5, 6, 7, 10 Entendi. eu ganho dinheiro. Então a gente sempre quebra o mercado no meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, que é o over e o under. O under é o para baixo, menos gols, e o over é o para cima, entendeu? Under Maravilha. é uma posição das mais difíceis de se trabalhar, porque tu vai estar sempre contra aquilo que se busca no jogo, mesmo, por exemplo, esse Camarões e Suíça. Vamos dar um exemplo de quem estava ali, quem assumiu um under 6,5, que teve green no jogo, né? Não poderia ter mais que 6 gols no jogo, o jogo teve 6. Mas é uma situação muito ruim, porque a todo momento tava o Camarões na cara do gol, a todo momento a Sérvia na cara do gol, então é algo que mexe muito com o emocional, é muito difícil de ser levado adiante, né, tu sempre sofre com gol. O over ele é um pouco mais, não vou dizer, talvez a palavra não seja essa, mas ele é um pouco mais prazeroso de tu trabalhar, porque quando tu pega o gol, tu tem também a Sim. alegria do gol, entendeu? Além do green da entrada, tu tem a questão do futebol ser feito para o gol, entendeu? Então eu prefiro ir um pouco mais pro lado do over, mas com sempre cuidado, não dá para ficar se atirando, achando que todo jogo vai ser goleada, que não é. É, numa Copa do Mundo 0-0, quem apostou nisso daí teve alguma sorte ali, pelo menos nas primeiras rodadas. Agora, rapidinho pra gente, o Netuno, pra gente fechar o dia de hoje. Portugal e Uruguai, o jogo mais equilibrado desse dia de Copa do Mundo. Como é que você avalia? Mais equilibrado para nós, porque o mercado tá dando favoritismo para Portugal, tá dando odd de 2 para Portugal cravado. No meu entendimento é um equívoco. Por mais que Portugal, sim, ele é favorito, tem melhores num conjunto, se a gente bater os 11 com 11, talvez a gente chegue num Portugal com uma certa vantagem, mas para mim é um jogo muito equilibrado, tecnicamente, coletivamente, as duas seleções. Eu discordo totalmente do mercado que está dando essa odd de 2 para Portugal, e é um jogo para buscar Uruguai ou empate, seria um dupla chance no Uruguai no empate, também na odd de 2, esse aqui é o caminho que eu vou nesse jogo. Então no dia de hoje agora eu vou atrás de um back Brasil, na odd de 1,50, e vou atrás de uma dupla chance aí, empate ou Uruguai na odd de 2. Então tá super anotado aqui, Netuno. Muito obrigado aqui pelas tuas avaliações. Você sabe que eu anoto e vou ali e faço a minha fezinha também. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Netuno volta nas outras lives aqui do Lance. Todos os dias tem Central de Aposta. Um abraço para você, Netuno. Esse foi o Central de Aposta. Um abraço.